Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Os Romanov, esse aqui, do Simon Sebag Montefiore. E o livro ele trata sobre a dinastia dos Romanov, que reinaram na Rússia durante 304 anos, que desde 1613 até a Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique, que depois o czar Nicolau II, em 1917. No total foram 22 czares, né, que aí vai depender do seu subentendimento, né, porque no caso, depois do Nicolau II, ele abdicou em favor do filho, que é o Alexei, que no mesmo dia ele depois abdicou em nome do irmão dele, que era o Miguel II. Então, se quiser considerar esses dois últimos aí, que foram tudo czar por um dia só, aí teriam sido 22, né? Trata sobre a sucessão dos czares russos, que começou desde Ivan o Terrível, e que por uma sucessão cruzada aí dele, que começaram então a dinastia Romanov, né? E vai tratar desde do período de Ivan o Terrível até o período de Nicolau II, com toda aquela celeuma toda do Rasputin. Porém, ele não entra muito em detalhes sobre o Ivan o Terrível e sobre os primeiros czares. Ele dá aquele apanhado ali por cima. Ele vai dar mais destaque aos czares mais conhecidos, né? A partir de Pedro Grande até Nicolau é onde vai ter um pouco mais de detalhe. Mas, no geral, o livro ele é muito bem estruturado, ele conta muito bem a história da dinastia Romanov. E é aquele negócio, né? É difícil você achar um livro com a história da Rússia assim, bem contada do período dos czares. Então aqui ele serve como referência para depois você procurar outros livros, como por exemplo aqui, ó. Tem aqui, ó, Pedro Grande, tem as outras aqui, um monte de livro aqui, tudo da Rússia aqui. Você procurar uma biografia dos czares separados. Mas é uma orientação excelente, já quebra muito o galho, já dá uma luz muito grande sobre o tema. O livro é de uma leitura bem simples, é uma leitura gostosa, você começa a ler e vai puxando uma coisa, puxando a outra, se parece às vezes até mesmo um romance. É um livro muito gostoso de ler. Coisa que eu achei um pouco chatinha daqui, que se você vai ler aqui, você vai procurar história. Mas eu acho que o livro aqui é 40% fofoca. O livro aqui, o que o cara tem de carta de fulano para sincrano, de quem era amante de quem pegava quem fazia o quê. Você chega um momento que você pensa, rapaz, esse pessoal não governava não, eles só viviam de festa, de folia, de suruba. Até dá essa impressão. Fala muito pouco às vezes sobre como era o governo, como era a administração de alguns dos czares. Vai dar mais detalhes aqui no final aqui com o Nicolau. Mas pulando essa parte aí, o livro fica bem interessante. Ele trata sobre a questão das alianças, que o soberano russo, para poder manter o trono, manter o poder, ele teve que fazer aliança com a nobreza. E essa aliança, durante toda a dinastia, era a questão da servidão, né? Onde todo o povo russo era propriedade do czar. Aí, quando ia dar alguma contribuição para a nobreza, dava tantas almas aí para os nobres, e assim foi sendo até que o czar Alexandre II aboliu a servidão, né? E depois foi morto pelo pessoal pelos revolucionários já na época. Também tem uma coisa bem interessante aqui, que é a questão do antissemitismo dos Romanov. E o que eles fizeram de perseguição a judeu aqui não é brincadeira. Então foram 304 anos aqui de Romanov, foram 304 anos de perseguição a judeu. Então isso daqui era de deixar o Hitler encabulado. O que o Hitler fazia em campo de concentração, vários dos czares aqui, não que necessariamente eles ordenassem que fossem lá matar judeus, mas eles simplesmente se omitiam. O pessoal tinha preconceito com o judeu, o povo russo tinha preconceito com o judeu, atribuía todo problema do mundo, foi culpa dos judeus, a economia está dando errado, o povo foi dos judeus aí. E o pessoal fazia os pogroms, que era
massacre judeu nas vilas, nos bairros judaicos e tudo mais. E vários dos czares, inclusive o Nicolau, eles fechavam os olhos para esse tipo de situação. O livro também ele é dividido em atos, né? Tem o primeiro ato, que é a ascensão dos Romanov, o segundo ato, que é o apogeu, o terceiro ato, que é o declínio, falando sobre os altos e baixos da situação política e econômica da Rússia. Vai focar mais nos maiores czares, como Pedro Grande, Catarina Grande, os Alexandres e os Nicolaus que vieram. Fala sobre a questão da autocracia russa, como essa característica do governo russo, na história russa, onde os governantes eles sempre consideraram que o povo eles precisavam de um pai, de uma autoridade paterna que tomasse as decisões por eles. E isso a gente vê até os dias de hoje. Isso daí rompeu o período dos czares, entrou na União Soviética, você teve Stalin e tudo mais, e houve pouca participação popular e mais participação, ou melhor, e mais decisão autocrática do soberano, fosse ele um czar, fosse ele o Stalin, seja ele agora o Vladimir Putin. Sobre a questão da tentativa do Nicolau II de impedir a Primeira Guerra Mundial, né, que acabou, claro, acontecendo, todo mundo sabe que teve. As agitações políticas que aconteceram na Rússia, onde a Rússia, no período de Nicolau II, até tinha uma boa situação econômica, mas estava tendo um problema de abastecimento, onde as plantações as colheitas tinham sido boas no interior, mas essa colheita não estava chegando nas cidades, então estava tendo problema de abastecimento. Aí isso daí deu corda para os comunistas lá começar a fazer zoada, e lá vai Lenin, Trotsky lá enchendo o saco, e que acabaram também se aproveitando do desgaste que o governo teve por conta da situação da czarina Alexandra, que se metia muito no governo e que estava sendo muito influenciado pelo Rasputin, que não valia nada, era um charlatão, e que o povo russo todo já tinha raiva dele já, de tanto que ele se metia no governo, e que isso ficou pior quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial e que o czar Nicolau II foi para frente de batalha para conduzir a guerra, e ficou tudo praticamente na mão do Rasputin e da Alexandra. Até a morte do Rasputin, todo mundo comemorou. Só quem achou ruim foi a czarina Alexandra e o czar Nicolau. Mas o povo russo todo deu graças a Deus que ele tinha sido morto. E como parte da característica russa, que foi bem descrita aqui no livro, tem essa citação aqui do Piotr Stolypin, onde na Rússia nada é mais perigoso do que aparentar fraqueza. Tem também aqui o mapa da Rússia com o avanço do Império Russo durante o governo dos Romanov. Também tem diversas ilustrações, é muito bem ilustrado com as principais personalidades aqui do período Romanov. Aqui o Pedro Grande, aqui o Rodrigo Maia, não, aqui é a Catarina I, certo, da Rússia. E o livro é excelente, tá com um ano que eu comecei a ler ele, terminei agora, mas um livro realmente fantástico, certo? E daqui agora eu parti para os próximos livros aqui ainda sobre a história russa. Então é isso aí, se você gostou, dá aquele legal aí, e até o próximo vídeo, até o próximo livro.